Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje quinta-feira, o último dia do programa na semana, né? E hoje a gente está tendo a graça de receber aqui dois grandes companheiros, o pastor Avelino e o meu amigo Geraldo Adão, companheiro do rádio. Nós tratamos de vários assuntos ligados à comunidade, ligado às garantias constitucionais, né? Então nós vamos bater um papo super interessante hoje. Hoje vou deixar um abraço aqui para o meu amigo Pedro Saglione. Esqueceu, né, Pedro? Não pode esquecer não, hein? Mas semana que vem ele está aqui para a gente discutir essa situação da Previdência. E nós vamos discutir hoje também essa reforma da Previdência aqui com o senhor Geraldo Adão também, que é um expert nesse assunto também, né? Pelo lado dos aposentados, né? Tem que deixar alguns abraços aqui, um abraço para o Tail, para o Cleitinho, para o Luiz Fernando, para o Manuel, para o Lúcio, para o Laninho, para o Marcelo, para a Albertina, para todo mundo que nos acompanha todos os dias. Eu vou lembrando durante a semana também, a partir de semana que vem, eu vou falando o nome de algumas pessoas também que nos felicitam na rua, deixam um abraço e tal, e é isso que é importante, né? É o programa chegar na casa das pessoas, da forma que chega na casa das pessoas, com esse sentido de emoção mesmo, fazendo com que as pessoas que estejam do outro lado participem com a gente como se estivesse aqui no estúdio, né? Sejam todos bem-vindos e eu vou começar apresentando aqui meu amigo Geraldo Adão. Seu Geraldo, todas as quinta-feiras estaremos aqui quando for possível, o senhor está aqui, não estiver fora de Nova Lima discutindo essas questões da saúde, também das aposentadorias, né, dos aposentados, né? Seja muito bem-vindo aqui no programa Cultura Geral. É um prazer receber uma pessoa como o senhor, um sociólogo que está preocupado aí com nossas garantias constitucionais também, né? Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui agora, numa emissora de TV, né? Porque pelo rádio nós já tivemos um programa, pauta, né? Uma pauta bem abrangente, né? Mas é um assunto que não se esgotou ainda. São projetos que estão, dependendo ainda de aprovação do Congresso Nacional. E alguém há de pensar, mas você já está aposentado, você não precisa se preocupar com a aposentadoria. Eu não tenho que preocupar com a minha, mas eu tenho que preocupar com a dos outros. Afinal de contas, eu consegui trabalhar e aposentar. Mas nós que trabalhamos e aposentamos, tivemos o privilégio de estudar, conseguir cargos melhores nas empresas, igual o meu caso, eu sou aposentado da CEMIG, consegui aposentar com um salário mais alto e hoje, pagando a Previdência sobre o salário que recebíamos, e hoje eu não recebo nem 2,5 salários mínimos, né? E aposentei com 9,3. Essa situação abrange a maioria dos trabalhadores do Brasil que se esforçaram, tiveram uma aposentadoria melhor, né? Mas felizmente nós temos a complementação da fundação da CEMIG, que é a Fundação Fórum Minas de Seguridade Social. Isso me dá tranquilidade de estar recebendo menos do INSS, mas está mantendo mais ou menos o equilíbrio da nossa remuneração mensal. O que me permite trabalhar e me dedicar às políticas públicas, né? Porque eu sou o representante da Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos no Conselho Nacional de Saúde, com muita honra, também com muito encargo. Eu coordeno duas comissões de trabalho, sou um dos coordenadores de duas comissões de trabalho do Conselho Nacional, ou seja, a primeira delas é a Comissão de Saúde nos Ciclos de Vida, envolve desde do recém-nascido até o idoso. E a outra é a Comissão de Saúde Bucal, que eu sou também coordenadora adjunta. Então, com essas responsabilidades, eu tenho realmente um compromisso, né, com o SUS, com a nação brasileira, e o meu propósito é defender. Felizmente, eu tenho tempo para isso, que eu já sou aposentado, e me dedico exclusivamente à defesa das políticas públicas. E principalmente nesse momento que nós estamos passando por reformas profundas para o nosso país, nós reconhecemos que essas reformas já poderiam ter sido feitas, deixaram para fazer agora, num momento difícil, mas haveremos de fazer uma reforma que resolva as demandas do Brasil sem prejudicar os cidadãos. Sem prejudicar os brasileiros, né, senhor Geraldo? Bom, estamos recebendo também meu querido amigo pastor Avelino, dentro daquela pauta nas quintas-feiras, que estava estabelecido para a gente discutir aqui, a função, né, não só da religião na vida da comunidade, mas a função das pessoas que se predispõem a levantar essa bandeira na comunidade e trabalhar isso com a comunidade de uma forma aberta, fazendo com que a comunidade participe cada vez mais. Semana passada foi o meu grande amigo Ronaldo,
ao qual eu deixo aqui um grande abraço, um carinho enorme, né? E a Silvana também, que esteve com ele aqui, que é ministra da Eucaristia, nós começamos abrindo com eles, e hoje nós estamos recebendo aqui meu grande amigo, pastor Avelino. A gente vai falar um pouquinho, né, pastor, sobre essa condição da vida, da religião na vida das pessoas e na vida da comunidade, né? E não só isso, né? Se ainda a gente tem alguns preconceitos, algumas coisas que ainda interferem ainda nesse mundo do cristianismo com relação a sua escolha, né, na forma de passar esses conhecimentos religiosos. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer receber aqui. Esse programa é um programa eclético, um programa aberto, um programa democrático, para discutir todas as vertentes, não só da política, mas da religião, de todos aqueles que propõem a fazer alguma coisa para a comunidade e tem esse retorno, que a comunidade tem esse retorno, até às vezes muitas das vezes de forma voluntária. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, pastor. Muito obrigado, Betão, um grande amigo. Também eu sou Geraldo, prazer conhecê-lo. Igualmente. E para mim é um prazer muito grande estar neste programa, falando para as pessoas. E é interessante a sua pergunta quando se refere à questão da igreja, da religião. E ela tem um papel fundamental no que se refere à transformação de vida de pessoas. Né? Sou pastor, aparentemente sou muito novo, né? Mas já exerço essa função já há tempo, e eu vejo um progresso muito grande a respeito das pessoas a qual nos procura em uma situação até mesmo triste, mas a gente vai falando do amor de Deus, do amor de Cristo, a importância de ter um segmento a qual possamos acreditar, é a questão da fé. E as pessoas abraçando esta causa, há uma mudança. E eu moro no bairro Santa Rita, Assembleia de Deus, Ministério Tempo de Mudança. Eu posso dizer que é um projeto, é um ministério de 5 anos na cidade, e esse ministério nasceu na sala de minha casa, em um culto que sempre realizava com a família, com minha esposa, a Gisele, os filhos. E assim, pessoas vinham, ouviam a mensagem, e a gente então começou a trabalhar de uma forma para levar então essas pessoas para congregar. Quando falamos congregar, de ter um templo, de reunir, de falar do amor do Senhor, de estudar a Bíblia, eu junto ao meu grande amigo, que é o pastor Jaziel, que é o vice-presidente do ministério, e nós abraçamos essa causa, e a gente tem buscado no sentido, e tem visto que as pessoas têm buscado esta transformação, e pela palavra que nós, né, a palavra do Senhor, as pessoas são transformadas, são novidade de vida. O velho homem, ele é sepultado e nasce então surgindo uma nova criatura em Cristo Jesus. É onde que nós levamos esta mensagem para a comunidade. O nosso trabalho trabalha também com recuperação de pessoas, encaminhamento de pessoas, trabalho de assistência social, não só apenas recebendo essas pessoas no sentido de falar do amor de Deus, que é fundamental, mas também dando todo o amparo no que precisa, do que é necessário. Então, nosso ministério, falar de Cristo é sempre bom. E é bom estar com você, com o Sr. Geraldo, para nós falarmos de assunto tão importante como esse. Muito bem. Então, vamos começar a bater esse papo. Eu vou começar com o Sr. Geraldo, que o assunto da Previdência é o assunto... As reformas são assuntos eminentes aqui na nossa sociedade, na sociedade brasileira, porque as reformas vão atingir diretamente a comunidade. Então, nós estamos aqui na cidade de Nova Lima, estamos discutindo a reforma da Previdência, a reforma trabalhista lá em Brasília. Mas a gente vai ter reflexo disso aqui na cidade. É no comércio da cidade, na convivência da comunidade da cidade que a gente vai ter esse impacto direto, né? Sr. Geraldo, como é que o senhor tem visto essas reformas? Nós já discutimos algumas coisas nesse sentido no rádio. Como é que o senhor tem visto todas essas reformas? É meio temeroso, assim, sem nenhum trocadilho, da forma que está sendo propostas essas reformas, segundo a professora Dinorá, da Milton Campos, que esteve no rádio comigo há um tempo atrás, ela falou comigo que a proposta, o projeto já tem 163 emendas, né? É temerário a gente mexer hoje na Previdência da forma que eles estão querendo mexer? Ou devemos mexer na Previdência e fazer as reformas que o governo propõe? Isso deixando claro para quem está nos ouvindo e nos vendo, aliás, que, vindo e vendo, né, que
ouvindo e vendo, é que a palavra do Sr. Geraldo aqui, como sociólogo também, e como aposentado, e não só como aposentado, como membro também da Associação dos Aposentados, ela vai direto aos interesses que o aposentado tem. Né? Então é muito importante que as pessoas ouçam o que o Sr. Geraldo tem para dizer, porque é muito simples também, quando a gente traz o Pedro Saglione, doutor Pedro, do IEPREV, a gente fala, às vezes a gente fala também do sentido da aposentadoria, mas a gente não tem idade para isso ainda, e da questão técnica da aposentadoria. Né? Mas sentir na pele é sentir na pele. Então, com o Sr. Geraldo Adão aqui, é mais tranquilo a gente poder ouvir isso aqui e ouvir da boca de uma pessoa que sente isso na pele. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que você me desse um espaço aqui para dizer, pastor, Sim. porque o saber dos homens é importante para a humanidade, mas é preciso mais do que o saber dos homens, é preciso também do poder de Deus. É verdade. E a pessoa acreditar que o saber dos homens com o poder de Deus supera qualquer demanda da humanidade. Supera sim. E eu acho que nós estamos começando a perceber isso, e isso é muito importante, Verdade. principalmente para o nosso Brasil, que é um país muito misturado de nações, de descendentes de tantas nações, e que aqui nós conseguimos conviver. Pessoas que lá fora estão em guerra, aqui dentro estão vivendo pacificamente conosco. Verdade. Eu acho que isso é muito É importante. verdade. E outra, viu, Beto, eu quero também salientar aqui a importância, você mencionar que nos programas seguintes nós teremos sempre o saber, quer dizer, as leis e o saber e a interpretação das leis, mas também com o poder e a ajuda de Deus, que o homem não pode viver sem ela se ele quiser viver uma sociedade organizada e harmônica. Sem sombra de dúvida. Certo. E Então, bola para frente. Parabéns pelo programa, a gente fica muito feliz de poder participar. Eu não estarei aqui toda quinta-feira, mas que eu estando e sendo convidado, eu estarei aqui no programa, porque eu viajo muito, né? Eu sei disso. Mas a gente tem que também dedicar também às questões de uma forma. O que eu estou fazendo lá? É minha obrigação explicar para todo mundo o que eu estou fazendo. Né? Bem, então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós temos, lamentavelmente, o Brasil. Primeiro, eu quero positivamente. O Brasil conseguiu fazer uma Constituição que a sociedade não esperava que aquele Congresso Constituinte fosse capaz de fazer. Esse é um ponto de partida. E o guia de uma nação é a Constituição. E nós temos realmente uma Constituição chamada Constituição Cidadã, uma Constituição que garante direitos a todos os cidadãos em todas as suas áreas de demanda. E nesse caso eu posso falar da Previdência, eu posso falar da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, eu posso falar do Sistema Único de Saúde, onde eu milito mais, que é no Conselho Nacional principalmente. E sempre que eu falo sobre o SUS, é preciso a gente alertar a todos. O SUS atende a todos os cidadãos brasileiros em qualquer demanda de saúde. Não adianta a pessoa falar assim, não, mas se eu tiver um plano de saúde desses bem caros, eles vão me atender em tudo. Não vão atender em tudo, porque muitas coisas estão sob o controle exclusivo do SUS. É o caso, por exemplo, quem é que faz um transplante fora do SUS? E antes do SUS, qual o pobre que fazia um transplante? Se a pessoa precisar de uma transfusão de sangue, quem controla todo o sistema de sangue hoje, a qualidade e o controle dele? É o SUS. E qualquer acidente que acontece neste nosso país, de qualquer natureza, quem atende os acidentes? São as UPAs, os hospitais, o SAMU. É o sistema de urgência do Brasil. Então, é só para salientar fazer um recorte, né, Sr. recorte. A palavra da moda é um recorte. A importância do Sistema Único de Saúde. E nós, eu acho que precisamos conhecê-lo melhor, avaliá-lo melhor. Ele também está nessa reforma. Sim. Já foi feita a reforma para ele. O congelamento do orçamento nacional para a saúde para 20 anos. Quem é que prevê o que vai acontecer amanhã ou daqui a 10 anos? É uma pauta que nós discutimos latentemente lá no programa, né? Então, eu acho que já foi aprovado? Foi. No caso da saúde, é insuficiente? É. Mas nós esperamos que daqui para frente haverá momentos certos de fazer os ajustes necessários. Era necessário fazer? Era, porque a saúde não é o único orçamento do país. Ele se compõe com muitas outras políticas públicas, né? Mas já fixou. Mas sabemos que ele não vai dar conta. Mas no momento oportuno ele vai sendo ajustado para poder atender. Agora, o que a gente lamenta é que a Constituição, completando aí praticamente 28 anos de existência, tantas reformas precisando ser feitas, como as que agora estão sendo feitas,
E nós não tivemos, quer dizer, não tivemos não, nossos dirigentes não nos conduziram a compreender que precisava fazer as reformas. A reforma tem que ajustar, e não fizeram. Agora querem fazer todas de uma vez. É necessário fazer? É necessário. Mas vão negociar essas reformas com os segmentos envolvidos, né? Para sair uma reforma mais democrática, mais ameno, e aí eu acho que o Brasil vai superar. Agora, muita gente fala que o Brasil não precisa dessas reformas. Não, o Brasil precisa sim. Porque o Brasil é um país de 211 milhões de habitantes, é um dos maiores países do mundo, é um país que ainda tem muita pobreza, tem muita diversidade, né, territorial, de riquezas, né? Você vê que num estado, olha o estado de Minas, a nossa região aqui com o interior, lá pro lado da Bahia, que parece outro estado, né? Olha o sul do Brasil com o norte do Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem que fazer assim, as reformas para poder ajustar essas desigualdades. Agora, você perguntou sobre a Previdência. Eu, como comecei a trabalhar com 13 anos, graças a Deus, trabalhei numa empresa boa, sou aposentado da CEMIG, mas a aposentadoria, alguém também poderia pensar, mas por que um aposentado está preocupado com a reforma da Previdência? Não vai atingi-lo mais. Não, nós fomos privilegiados porque conseguimos aposentar, mas nós temos um problema também que enfrentamos. E os trabalhadores de hoje têm e os que irão trabalhar amanhã também. Você paga a Previdência de acordo com o que você ganha. Então a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa luta na vida para melhorar. Aí ela ganha um salário melhor. Quando ela vai ganhando um salário melhor, o que acontece? Chega na hora da Previdência, ela vai pagando mais também. Mas quando ela aposenta, aí vem aquele problema. O índice superior da inflação para o que tem acontecido. Para os que ganham mais, né? E para o salário mínimo, mas não cedido para quem ganha menos. O que acontece? Com o tempo, quem ganha mais aposenta, vai tendo a aposentadoria decaindo. Esse é um ponto importante que eu acho que todos os aposentados que pagaram a Previdência múltiplos do salário mínimo, eu acho que a Previdência tem uma dívida com esse pessoal. Então, nós aposentamos com o valor que nós contribuímos durante o nosso tempo, o período laboral. E o que acontece? Quando aposentamos, vem um aumento que houve assim, não sei se continuará, espero que continue, que é melhor adicionar um percentual maior para o salário mínimo, mesmo negando para os aposentados, para poder a sociedade como um todo evoluir. Mas não é justo pagar só para o salário mínimo e deixar quem pagou sobre 10, sobre 8, sobre 7, e decaindo até chegar no mínimo. Então, essa é uma questão que eu acho que precisa ser considerada. Afinal de contas, é uma questão de direito. Nós pagamos por isso e não temos a garantia desse recebimento. Por exemplo, se deu 2% a mais para o salário mínimo, por que não dá pelo menos pelo menos para retardar a queda do aposentado? Eu acho que essa é uma das questões da Previdência que precisa ser levada em conta. Agora, felizmente, o bom senso parece que já levou ao entendimento da nação brasileira e dos nossos políticos que não é um momento oportuno de fazer a reforma da Previdência agora. Todas as reformas ao mesmo tempo não é possível. A reforma da Previdência precisa ser feita assim. Primeiro que nós temos que ser realistas e reconhecer, nós estamos vivendo mais do que a média antes calculada para o tempo de vida do brasileiro. A partir do momento que está vivendo mais, quem é que vai pagar esse mais se nós não contribuímos para ele? E se nós vivemos mais 10 anos, mais 15 ou mais 20, sei lá, Deus é que sabe, como vai ficar? Quem é que vai pagar esse tempo que eu não paguei por ele? Tem que ter uma reserva, não tem? Como constituir essa reserva? E como temos que pensar também que o Brasil é um país de salário mínimo. E eu fico triste quando eu vejo um salário mínimo reajustado agora e não atingir R$1.000, gente. Para uma pessoa que paga aluguel, não é? Para uma pessoa que tem filho na escola, realmente é muito pouco. Então, a Previdência é, pelo menos, a garantia mínima de uma sobrevivência digna. Não é uma sobrevivência, vamos dizer assim, desejada, mas é pelo menos uma sobrevivência digna, o mínimo possível. Então, eu acho que deve preocupar, sim, melhorar o salário mínimo, deve pagar a Previdência, e a Previdência deve cobrar, sim, de quem ganha mais do que o salário mínimo, mas deve também recompor essa perda que vai levar todo mundo, dentro de um certo tempo, que tiver o privilégio de viver, pagou sobre tanto e caiu todo mundo no salário mínimo. Eu acho que isso não é justo. Outro problema da Previdência, que é questionável, a mulher trabalhava e o marido trabalhava.
E o que acontece? Quando aposenta, o governo quer cortar o salário de um deles. Quer dizer, quer reduzir o salário, o que seria a pensão. Espera, se é um direito adquirido, ele pagou por ele, ela tem o direito, no nosso entender. Se aquilo é benefício pago, é resultado de um benefício pago. Se pagou, por que tirar a pensão? Ou reduzir a pensão? É uma questão para ser discutida. Afinal, não foi doado, foi conquistado com contribuição. Então, acho que o momento é para esperar um pouco, passar essa situação difícil, que nós já estamos com outras reformas aí, que foram aprovadas, mas ainda não foram implementadas, né? E isso não vai sair, não vai acontecer de um dia para o outro. Mas a reforma da Previdência, eu entendo que ela precisa ser feita sim. Afinal de contas, o futuro do brasileiro, o futuro de todo trabalhador é a Previdência. Não só em função de aposentadoria, mas tem o problema também dos acidentes de trabalho. E eu tenho muito receio com essa reforma trabalhista aprovada, porque ela vai levar muita gente a uma dificuldade de conseguir aposentar, por causa da flexibilidade. Você lembra que nós discutimos com flexibilização dos direitos. A flexibilização dos direitos. Eu tenho muito receio de que se o empresário não tiver consciência disso, e se o governo não tiver uma fiscalização rigorosa, muita gente vai ser explorada. O pior dos serviços vai ser colocado para esse pessoal, que vai ser na flexibilização. Põe esse pessoal para trabalhar na flexibilização, eles vão trabalhar 4 meses, pode trabalhar 8 meses, pode trabalhar 12 meses, e os que não conseguirem 12 meses, onde fica o salário, onde fica o benefício dele do 13º, onde fica as férias? E a partir do momento que ele for fragilizando na força de trabalho, quem é que vai admitir? Então, isso eu acho que é uma questão que tem que ser bem pensada. É uma questão de reforma trabalhista? Mas é uma questão que terá reflexo lá na Previdência também. Sim. Uma das coisas que a gente estava discutindo aqui no programa, e foi falado aqui até pelo Carlos Eduardo e pelo Dr. Lucas, né, Dr. Carlos Eduardo, na segunda-feira, é que os benefícios da reforma trabalhista seria, de certa forma, uma autonomia do empregado e uma autonomia do empregador, né? Mas até onde isso vai, como garantia e com segurança jurídica, segurança para o trabalhador, vai ser uma incógnita. Então, assim, vai ter que ser, já que está para passar a reforma trabalhista de como um todo, vai ser uma coisa que vai ter que ser vivida no caso concreto, né? Vai ter que ser regulamentado no caso concreto. Também não sabemos também se o TST ele vai aplicar tudo aquilo que está na reforma também, que parece que tem muita coisa que é inconstitucional, né? Bom, o pastor Avelino, como é que você vê essa questão da Previdência? Assim, te causa algum receio assim, para o futuro? Na verdade, a fala do Sr. Geraldo, né, bem colocada e bem prudente, a respeito, igualzinho, a gente fala muito de reajuste e realmente não atinge uma questão no sentido de um conforto. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso, até mesmo outro dia até disse isso na igreja, a preocupação do pai de família, eu costumo dizer que esse que não tem esse reajuste, que não atinge esse patamar para que tenha um conforto familiar, eu costumo dizer que ele é um campeão para sobreviver. Porque realmente é difícil hoje você educar um filho, é difícil hoje você sair com o filho então pedir e você não ter condições. Na verdade, esse deve ser observado com muito carinho, porque a nossa Constituição, bem dito aqui, ela é cidadã e ela resguarda todo o cuidado do povo brasileiro. Então, quando falamos desse reajuste, é uma preocupação interessante que eu sempre falo isso. O pai de família que ganha e tem esse reajuste, mas que não tem esta facilidade, possamos dizer, de dar condição básica para a família, eu digo que ele é um campeão para realmente sobreviver, porque isso precisa de ser observado com carinho e precisa realmente da reforma, mas de uma maneira também bem zelosa, porque o povo brasileiro precisa desse amparo. Essa é a minha visão no que se refere, né? No sentido desta colocação, mas o Sr. Geraldo, ele fez bem as pontuações. O Sr. Geraldo é um maestro. É um maestro, é verdade. Tem um detalhe, me permite, que me preocupa muito, pastor. É o nosso pessoal idoso das comunidades lá, das comunidades mais simples, né? O trabalhador rural, né? Pessoa que viveu a vida toda trabalhando, não teve condição, nunca contribuiu, trabalhou para o fazendeiro, ou trabalhou por conta própria, nunca conseguiu se aposentar. E o governo, a nossa Constituição, teve a preocupação de criar o BPC, né?
benefício de prestação prestação continuada. Esse benefício de prestação continuada, nós já tivemos debate até na Câmara Federal, lá um grupo de deputados, e eu fui convidado também representando a COBAP, que é a Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do nosso país, né, sobre essa questão. Porque o BPC foi um adicional que, na verdade, a pessoa não contribuiu, mas é como se é um cidadão de direito. Ele tem que ter o mínimo de condições de prover a sua vida e de seus dependentes. E mesmo porque a base da agricultura brasileira é familiar. É familiar. Né? Então ele fica lá cuidando da agricultura familiar, que é o que abastece, na realidade, os ceasas, por exemplo, né? Exato. Né? Que a grande produção agrícola ela vai para fora. Né? Nós vivemos essencialmente da agricultura familiar. Essas pessoas que trabalham com a agricultura familiar que têm esse benefício do BPC, que é a prestação de contribuição. Então, já chegaram mais ou menos a um consenso de que não será mudado, por exemplo, o limite de idade para poder ter direito. Mas tem um limite de condições de ingresso desse benefício. Sim. Que eu acho que ele é necessário ter limite? Sim. Mas eu acho que ele precisava flexibilizar um pouco esse limite para a inclusão das pessoas que ainda estão fora. E é muita gente por esse Brasil afora. Sr. Geraldo, deixa eu fazer um recorte com essa palavra da moda. O que é a pessoa que está lá laborando, né, no interior do Brasil, no interior do Estado, que vive da agricultura familiar. Às vezes, eu, até como estudante de Direito, ouço muita gente que tem uma caminha quentinha, um café da manhã bacana, né, levanta, né, tem um ônibus que para na porta e tem pessoas que acham que é um absurdo a pessoa que mora lá na roça se aposentar sem contribuir. Eu sempre falo e faço um desafio. Tente ficar na roça. Não vou falar muito tempo não, que é o tempo da aposentadoria, que a pessoa pede ali, vai ter direito ao benefício. Fica na roça 6 meses, trabalhando na enxada, com agricultura familiar, e vê se é um absurdo nós que estamos na cidade, recebendo todas aquelas benesses que eles plantam lá na roça, né? Vê se você consegue fazer o que eles fazem lá e mandar para a gente aqui. Se você conseguir ficar lá uma semana, você conseguir ficar uma semana batendo enxada lá, praticamente 10, 12, às vezes até 14 horas por dia, aí você fala assim, eu vou ficar uma semana aqui e eu vou conseguir fazer esse trabalho. Aí eu vou até respeitar a sua opinião, mas eu sou totalmente favorável a essas pessoas que trabalham na roça, que têm o BPC, que têm essa condição de se aposentar sem contribuir, porque o trabalho nosso urbano é que tem que bancar essas pessoas lá mesmo, na roça, porque senão, primeiro, nós não vamos ter alimentação aqui. E essas pessoas ficam pelejadas demais lá fora, né? Imagina as pessoas que hoje estão com 60, 70 anos e que conseguiram esse benefício pela Constituição, mas tem um limite. E qual é o limite? A pessoa, para entrar no BPC, seja ela na roça ou na zona urbana, ela precisa ter, no grupo familiar de convivência, uma renda que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. É segregação, não vai ter jeito. Entendeu? Então, é um grupo que entrou, felizmente entrou. Mas, e o que não entrou? E o que estão fora? E qual que é a proposta que nós temos defendido? É claro que não pode incluir todo mundo. Porque gente com mais de 60 anos, homem e mulher, trabalhando na roça, é muita gente. Às vezes tem pai e filho, já que já tem família também, que está na mesma condição. E não tem direito, sabe por quê? Porque no grupo familiar, o valor excede ao salário mínimo, a 1/4 do salário mínimo. Então muita gente está de fora. Muita gente foi incluída, mas muita gente está de fora. Então eu acho que deveria começar. Essa reforma da Previdência poderia tentar. Já não vai mexer na idade, tudo bem. Eu acho que já é um ganho manter. Mas precisa criar um processo de inclusão. Esses que estão fora devem ter oportunidade. Qual é a oportunidade? Se hoje é 1/4 do salário mínimo, por que não trabalhar, por exemplo, trabalhar 0,5? Depois passa para 1/4, depois vai para até chegar meio salário mínimo. Porque se acrescentar de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, quantos milhões de brasileiros ainda vão entrar no BPC? Vão ser privilegiados por isso? Não, eu falo o seguinte, é um absurdo uma proposta dessa, né? Que 1/4 do salário mínimo é R$200. Pois é.
né? 200 e poucos reais. Dá quase 250. Mas, e não é propor para trabalhar de um quarto salário mínimo como valor mínimo, não. É um quarto acrescido 0,5 a cada ano. Quer dizer, no prazo de 10 anos, você já passou para meio salário mínimo. Olha quanta gente seria incluída num projeto desse. E não são pessoas, pode ter pessoas da capital, da cidade, mas a maioria está lá na roça. Está na roça. Então, isso seria uma forma. Depois que nós atingimos essa meta, por que não continuar até... Mas aí que tem uma questão interessante. A reforma da Previdência precisa cuidar disso. Tem uma questão interessante aí, e eu queria até colocar aqui para a gente discutir. Nós já discutimos isso no rádio. É importante. Que é uma questão interessante, que é o seguinte: o governo tem um déficit da Previdência de quase 500 bilhões de reais. Fala que tem um rombo de quase 150 bilhões. Então você está com um superávit aí de 300 bilhões, vamos colocar 300 bilhões. E vai descontar isso nas costas do trabalhador? Do trabalhador. Daquele cara que está lá na roça. Então quer dizer que as empresas que estão devendo, o governo federal vai ser anistiada? E vai ficar por isso mesmo, então está tudo certo, vai ficar anistiada ali, vai ficar esses 453 bilhões, vai ficar por aí, e não tem problema nenhum, e vai descontar lá no trabalhador rural? Exatamente. Né? Do trabalhador urbano, como eles estavam propondo 49 anos de contribuição. Não, e esse pessoal que está com essa idade, que não conseguia esse benefício, vai morrer sem uma aposentadoria, gente? Tendo trabalhado a vida toda para alimentar a cidade. Pois é. E vai morrer sem um benefício. E muitos já estão, né, fatigados. Por que não propor a prova Previdência, mas propõe esse gradativo? A cada ano vai aumentar um pouquinho, até chegar a meio salário mínimo. Com meio salário mínimo, quanta gente iria entrar nesse processo? O cálculo é tão perverso, Geraldo, quando a gente tem essas informações, que o cálculo é tão perverso que, por que não um salário mínimo? Porque tem que ser um quarto do salário mínimo. Ou seja, se propuser um quarto do salário mínimo, é porque já está sabendo que a maioria, mais de 90%, já vai ficar fora. Pois é, mais um salário. Agora, a outra, aí tem que ter a contrapartida. Pode beneficiar o da roça, porque nós interessamos que eles produzem e nos alimentam. E não tiveram carteira assinada. Agora, o fazendeiro que lá na roça tem seus empregados, agora vai ter que ter carteira assinada deles também, né? Verdade. E aí? Nós estamos tentando salvar aqueles que não tiveram benefício, passarem a ter. Um quarto já tem. Mas por que não chegar à metade? Agora, o outro que está trabalhando lá tem que ter carteira assinada. Ele trabalha para o fazendeiro, então ele tem que ter carteira assinada. Agora, ele sobrevive da plantação dele, no seu pequeno espaço ali. Espera aí, esse aí não tem nem renda para pagar a Previdência. Pois é. Então, se aumentar 0,5 até chegar meio salário mínimo, você vai incluir milhões de brasileiros nessa lista. Agora, tem que gerar emprego nesse país. O governo tem que criar mecanismos para gerar emprego. Porque não pode também, as pessoas não têm emprego, então vão ser socorridas como pessoas carentes. Não, o brasileiro tem que ser trabalhador, tem que produzir e o país tem que dar o retorno para todo mundo ter uma vida digna. Muito bem, deixa eu fazer um recorte, deixa eu fazer um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta, já vou rolar direto daqui a pouquinho para o pastor Avelino, a gente vai falar da importância da religião na comunidade e o trabalho que é feito pelo pastorado, né? Vamos dizer assim, na comunidade, essencialmente nas comunidades mais afastadas do centro da cidade. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um Cultura Geral. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal.
Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral, agora na parte final, aí, caminhando para o final do programa, deixa eu colocar meu grande amigo, pastor Avelino, aqui nessa conversa, né? Uma conversa agora mais religiosa, né? Já que a gente está abrindo espaço para todas as religiões. Nós pegamos os católicos, pegamos agora os protestantes, semana que vem nós vamos pegar um kardecista e depois nós vamos trazer aqui um umbandista e nós vamos discutir toda essa miscelânea da religião e da importância da religião na vida das pessoas. Pastor Avelino, mais uma vez, é aquele prazer, é um prazer enorme ter você aqui. Queria que você falasse primeiro qual é a importância do pastorado, desse trabalho que é feito quase que voluntariamente, se não voluntariamente, né, de cuidar da comunidade através da religião. Muito bem, Betão. É interessante a sua pergunta. Tem o pastor que ele é voluntário na obra, né? Isso dá a questão da chamada pastoral, e o pastor, ele quando tem essa chamada, ele tem esse ganho para trabalhar no reino de Deus, e ele ali desenvolve um trabalho importante no cuidado do zelo das pessoas que chegam na igreja, e muitas das vezes são pessoas que chegam verdadeiramente necessitados, machucados, pessoas que vêm à igreja, que quer uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação. E a gente está ali, então, para cuidar como pastor, para rebanhar o rebanho mesmo, cuidar dessas pessoas. E a gente aprende isso com um grande exemplo, que é Cristo, né? Cristo esteve no meio das pessoas necessitadas, das pessoas que precisavam do seu carinho, do seu amparo. Então, a função do pastor é essa, de cuidar, de zelar pela ovelha e de instruir ela no caminho certo, no caminho que se deve andar. Porque a função ali é de doutrinar, de ensinar a obediência à palavra do Senhor, que isso é fundamental. Então, esse papel do pastor, no que se refere a dentro da igreja, é uma forma muito abrangente. Não é só questão dentro da igreja, de zelar desse povo. O pastor tem um papel muito, muito bonito na comunidade também, como foi dito, né? Que você diz, de estar, então, fazendo um trabalho social, desenvolver esse trabalho, de ganhar as pessoas, de conduzir essas pessoas até o templo, para ensinar essas pessoas o caminho, ensinar a importância de ter Deus no coração. Eu falo essa palavra, e é interessante a gente reforçar ela, porque as pessoas hoje precisam do amor de Deus no coração. O apóstolo Paulo diz assim, acho que é Romanos, capítulo 5, que o amor do Senhor está derramado sobre os nossos corações. E eu vejo que as pessoas precisam de buscar mais a Deus, precisa de estar mais perto de Deus, precisa de interessar pelas coisas espirituais de Deus. E a Bíblia fala que a gente devemos buscar as coisas que são de cima. E essas coisas que são de cima é aquilo que se rege a obediência, seguir o Senhor com a obediência, estar no caminho do Senhor por amar a Deus. E eu costumo, quando falar amar a Deus, ter o Senhor na nossa vida como algo maravilhoso, sobrenatural. Porque a Bíblia fala de inferno, fala de céu. É questão de escolha, é questão de opção, porque a eternidade há nos dois lados. Mas as pessoas hoje precisam de estar mais próximas de Deus. E a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo a um ponto de entregar o seu Filho por esta humanidade, né? E o desejo dele é que todos tenham a vida eterna. Então as pessoas precisam de buscar a Deus. Nós vivemos hoje, às vezes, em uma situação, às vezes, caótica, às vezes tantas coisas que acontecem, as pessoas buscam resposta e às vezes não obtêm, porque as pessoas estão distantes de Deus. E eu posso afirmar que as pessoas procuram Deus quando estão precisando, assim, machucada, ferida, se não tem outro caminho, eu preciso. Não, Deus precisa de ser primordial, precisa de ser primeiro na nossa vida. É o que nós ensinamos às pessoas, a importância de ter Deus, Cristo como nosso Salvador, para que possamos ter uma vida plena e podemos caminhar em comunhão com o Senhor. Avelino, ainda há muito preconceito
com relação a essa vertente do cristianismo que nós tínhamos aí predominantemente o catolicismo, né? E hoje nós temos o protestantismo, que é uma vertente do cristianismo que cresce a cada dia, né? E ainda existe muito preconceito ainda entre as comunidades e tal, existe assim aquele receio, existe quase que uma disputa ainda. Como é que você enxerga isso e se existe ainda, se você sente isso, se você vê isso na comunidade? Porque, por exemplo, nós tivemos aqui com 2 católicos e tal, e a gente tem um ambiente, nós trabalhamos juntos, nós temos um ambiente de trabalho super confortável, né, onde nós falamos de tudo e de todas as coisas, de todas as religiões, e somos extremamente abertos. Mas, no todo, assim, no geral, você sente ainda que existe muito preconceito ou não? Ô Betão, existe sim, né? Existe alguns ainda, mas isso tem diminuído. Posso te afirmar que tem diminuído. Porque, por exemplo, igualzinho você diz, né, nós trabalhamos em um ambiente super agradável e teve aqui quinta-feira passada um grande amigo nosso, que é o Ronaldo, né? E Ronaldo é uma pessoa maravilhosa, o Ronaldo é uma pessoa que eu admiro pelo seu conhecimento, é uma pessoa que é católica. Eu acredito, é claro que ele tem os seus posicionamentos, né? Como eu também tenho os meus, por ser pastor, ele ser católico, mas eu quero te dizer que eu respeito, ouço ele da mesma forma, então são trocas de informações, mas isso precisa de existir até entre nós, essa troca de informação, né? Mas hoje a questão tem diminuído, mas você encontra ainda pessoas, é claro, eu conheço pessoas, tem muitos amigos que são católicos, tem parente que é padre, não é verdade? Uhum. Tenho na família, e a gente é muito próximo. Mas tem pessoas, até mesmo, né, perto da gente, que a gente às vezes vai cumprimentar, não cumprimenta. Por a gente ser pastor, acho que o pastor não pode estar perto de um católico ou perto de um padre. Isso precisa de acabar, precisa de acabar. Porque por eu sou pastor, é claro que usando a tribuna ou púlpito da igreja, vou transportar a mensagem de salvação, e as pessoas que chegam, essas pessoas que eu disse que chegam necessitadas para ouvir uma palavra, eu preciso de ter uma mensagem que toque no coração dela. Não é o pastor que vai tocar no coração dessa pessoa. É a mensagem que ele está proferindo, é a mensagem que vem de Deus que ele transporta a essa pessoa. Então ele se sente confortado. Então quem convence o homem é Cristo. Eu não convenço uma pessoa, por exemplo, que já está caminhando nesse caminho, já é católica, eu não vou convencer ele. A não ser se tiver uma obra do Espírito Santo. Enfim, eu quero te mostrar que esse preconceito ainda ele existe, mas é bem menos. Está brando. Está brando, é bem menos. Mas ainda você costuma confrontar com isso ainda. Uhum. Existe poucos, mas você ainda vai deparar com alguns. E não deveria, né? Uhum. Pastor, nesse momento que a gente está vivendo, um momento de insegurança, um país que a gente está vivendo assim, com muita crise, são crises institucionais e tal, a procura a procura pela igreja e a procura por uma palavra, uma mensagem de conforto, ou às vezes até de coragem, ela se torna mais latente ou é normal mesmo assim as pessoas procurarem só no momento assim de aperto mesmo, de dor e tudo? Ô Betão, tem a pessoa que procura, que eu costumo pessoas que vão pela dor, mas tem pessoas que vão porque precisa de uma palavra que conforte. Interessante na fala do Sr. Geraldo, quando ele disse que esse programa, e já te parabenizando também pelo brilhante programa dessa abertura que você se dá, e ele disse aqui essa troca de informação falando sobre a lei constitucional, a presidência, a reforma, mas também vem um lado espiritual. O nosso país passa por um momento, uma dificuldade tão grande, que o povo, eles acabam ficando tão desesperados justamente por faltar essa palavra de esperança, por faltar essa palavra onde que se apoia, onde ter essa pega. E às vezes a pessoa, porque a nossa nação passa por uma calamidade, e nós, no nosso ministério, nós temos orado pela nossa nação. Nós temos entregado o nosso Brasil nas mãos do Senhor, tem entregado Nova Lima nas mãos do Senhor, porque as pessoas, você pode reparar, elas ficam bem
quando tudo está bem ou se rege bem na sua casa, na sua vida secular. E isso é até mesmo para o desenvolvimento espiritual. E você às vezes chega com a preocupação, com a dor no coração, às vezes você entra dentro da igreja, dobra o seu joelho, você às vezes não tem o que falar. Você não tem o que falar devido à preocupação que se abate em você. Você não tem o que argumentar. Mas é interessante que a Bíblia fala que Ana era uma mulher perturbada por receber afronta, melhor, não por receber afronta de Penina, e ela chegou nessa situação de lamentar diante do Senhor no templo e não ter o que falar, apenas chorava e batia os seus beiços um no outro. Mas Deus entendia a dor de Ana, a situação que ela passava. É claro que é entendido que uma pessoa que chega assim na igreja, Deus é sabedor, porque Deus ele é soberano e Deus conhece o coração do homem, ele esquadrinha o coração do homem. Mas as pessoas, elas precisam mais estar próximas de Deus para que esse relacionamento seja mais íntimo. Nós precisamos de estar perto de Deus, procurar Deus, e isso passamos a ver ou ter uma visão diferente no que se refere ao bem-estar da comunidade, da sociedade, o convívio, não só familiar, mas com o vizinho. Essa abrangência precisa de ter, ou este vínculo precisa de existir entre nós. Então, a questão dessa calamidade que passamos, dessa dificuldade que passamos no nosso país, a pessoa sim, a pergunta seria que procura a igreja é totalmente desorientado. Então, quando procura a igreja, há um lugar onde a paz reina, onde tem um louvor, né? Dá início com louvor, tem a oração, tem a ministração da palavra, e a palavra vem de encontro para fortalecer aquele que está fraco. Muito bom, é muito bom ouvir isso, né, Sr. Geraldo? Não, porque é importante. É muito importante a gente sentir isso. É o né? saber e o crer, não adianta só uma coisa. E é interessante a gente tratar desses assuntos aqui na televisão e tratar desse assunto assim para as pessoas que nos acompanham. Eu falo isso todos os dias, que nos acompanham do lado de lá da tela, né? Que a gente tenta passar, principalmente no Cultura, desde a época do rádio, a gente tenta passar para as pessoas que estão lá, estavam nos ouvindo e aqui vendo e ouvindo, que a gente não faz um programa aqui frio, um programa é um programa que a gente não tem um roteiro, não tem um roteiro assim pré-definido exatamente. A gente tem um caminho e a gente vai seguindo no programa, fazendo com que as pessoas que estão assistindo do lado de lá se sintam dentro do programa, né? E isso faz muito bem para mim, faz muito bem para as pessoas que vêm ao programa e faz muito bem para quem nos assiste, tanto é que a gente tem tido muito elogio nesse sentido. Ô pastor, qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo agora do lado de lá, né? Uma mensagem de esperança mesmo, né? Que até falei isso eu falei isso ontem aqui, da outra vez que o Ronaldo esteve aqui. Eu queria ouvir de você também, até antes dessa palavra de carinho que você pode deixar para os nossos telespectadores, mas qual é a importância que se tem nessa abertura que está acontecendo com a Igreja Católica, com a vinda desse Papa Francisco, né? Que obviamente, como você mesmo disse, eles têm as suas linhas, os protestantes também têm a sua linha, mas é uma revolução no sentido em que ele veio com uma nova leitura de respeito, de ternura, de carinho, mesmo tendo a sua profissão de fé bem estabelecida, né? Como é que você enxerga tudo isso assim? É uma revolução nesse mundo religioso que a gente tem vivido? Na verdade, Betão, o Papa Francisco, né? Sim. Ele é diferenciado, que ele tem uma visão diferente, né? Como se diz, sempre ouço o Ronaldo, um coração bem aberto, né? Portanto, eu posso dizer, ele não é político, né? Tem a questão da sua visão bem centralizada no desenvolvimento espiritual do povo católico. E o que a gente sempre ouve é que o povo católico está gostando do seu desenvolvimento, do seu trabalho, e ele realmente tem trazido uma mensagem de abrangência e tem alcançado esse respeito, sim. Sim. A ideia que eu tive da pergunta é a correlação que você como pastor sente essa correlação que ele faz entre o respeito, o carinho e a dignidade da pessoa humana com relação à sua escolha religiosa, né? Às vezes até marital e outras coisas mais. Tá sim, certo? sim. Você sente isso, esse respeito, essa nova colocação religiosa? Sim, eu sinto isso nele, porque ele tem defendido a questão, a família.
Sim. E você pode observar que sempre os seus discursos, ele traz essa transmissão de sua mensagem de paz no que se refere à base, que é a família. E hoje a gente vive aonde precisamos de continuar com esses princípios voltados para a família. E princípios não podem ser quebrados, né? E você pode pegar os seus discursos, suas mensagens, e ele tem uma mensagem bem centralizadora no que se refere à base, que é a família. E a gente hoje vê, em questão desse bom relacionamento, eu posso até dizer que a visão dele é uma visão boa, no sentido dessa visão da família, o desenvolvimento, a integrar, a unificação, no sentido de conservar os princípios. Então, eu acho a sua postura bacana. E como nós também, pastores, preservamos essa questão desses princípios voltados à família. Sim. E princípios não devem ser quebrados. Eu acho esse posicionamento, essa mensagem que ele sempre transmite ao povo e essa abrangência que ele tem conseguido, onde vem o carinho e o respeito sobre ele. Muito bem. Essa pergunta foi justamente para as pessoas entenderem que, principalmente o Papa, ele não tem essa... Ele tem as suas... E o que eu enxergo, né? É a minha opinião. Ele tem a sua posição bem definida, mas respeita a posição de cada um nessa pluralidade, né, religiosa, né? Sr. Geraldo, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui ao programa, né? As quintas-feiras que eu puder contar com o senhor será convidado. Toda vez que o senhor falava comigo no rádio, eu falava assim, Sr. Geraldo, toda quinta-feira ele é convidado. Aí ele falava assim comigo, toda vez que eu for convidado, aqui estarei, né? O senhor já está convidado toda quinta-feira, Sr. Geraldo. Não, tudo bem, eu estando disponível, estarei aqui. Agora eu queria, só a questão da Previdência, tem um detalhezinho que eu gostaria. Eu deixei um tempo, senhor, que eu sei que sempre no Bacana. final só tem um gancho. Olha, eu acho que foi prudente, né, o Congresso Nacional, o próprio presidente da República concordar de que a reforma da Previdência vai ficar um pouquinho para frente, não sei para quando, né, porque vai depender de grande acordo também, né? E esse acordo com as centrais sindicais, com os próprios aposentados, com os trabalhadores, não vai ser tão fácil, né? Mas uma coisa, eu estou esperançoso. A COBAP, que é a nossa entidade maior... A COBAP é a... Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O senhor é representante dela? Eu sou representante dela no Conselho Nacional de Saúde, como fui do Conselho Nacional do Direito do Idoso também, durante 2 mandatos, né? A COBAP tem... Ela tem um trânsito muito forte lá dentro do Congresso Nacional. E muito mais forte no Senado, onde o nosso referencial é o senador Paulo Paim, que é um referencial para quase todo o segmento, né? E a COBAP sugeriu e trabalhou no sentido de coletar um número de assinaturas de senadores que ultrapassasse a metade mais um, para que, quando a reforma chegar no Senado, mesmo que ela venha aprovada da Câmara, o Senado não votar a reforma antes do governo apresentar a transparência das contas da Previdência. Qual é o débito? Então, os senadores, 62 senadores assinaram esse projeto, essa proposta. Então, se ela for votada na Câmara, ou se for para o Senado primeiro, não sei qual será o caminho, mas se ela chegar aprovada da Câmara, se os senadores cumprirem a sua assinatura no documento, eles não vão votar a reforma da Previdência. Eles vão exigir do governo primeiro um levantamento de todo o real déficit da Previdência. Com base no levantamento, qual é o real déficit da Previdência, é que se vai discutir a reforma da Previdência. E nós estamos muito confiantes, porque foram 62 senadores que assinaram. Isso é para o povo saber que nós estamos acionando as pessoas que vão decidir sobre um assunto tão importante para o Brasil. E nós esperamos que eles cumpram a assinatura dada e que o Senado, se a reforma não vier como deve, não como quer o governo, mas como deve a sociedade querer, ou já tem a posição, é que eles vão barrar essa proposta, mesmo se ela venha aprovada lá da Câmara, para que as contas da Previdência sejam claramente apresentadas à nação. A partir daí, tem realmente o déficit? Qual é o déficit? Aí vão fazer a reforma para cobrir o déficit. Faz a reforma para cobrar os déficits. E a outra para cobrar os déficits. Bom, Sr. Geraldo, eu vou deixar aqui
claro para todos que vão nos acompanhar aqui nas quintas-feiras, que o senhor Geraldo é um grande otimista, viu, da política nacional. Eu sou otimista. Ele é um grande otimista. E eu fico brincando com ele, senhor Geraldo, você é otimista demais. E ele falou assim, eu sou mesmo, eu sou muito otimista. Mas tem que ser, porque se nós não defendemos as políticas públicas que nós temos institucionalizadas, olha, se elas saírem da Constituição, elas não voltarão mais. Pode ter certeza disso. Então vamos defender a Constituição. Pode fazer as reformas, mas sem ferir a Constituição, que são direitos estabelecidos e que nós não queremos mudança. Verdade. Pode ajustar a Previdência, pode ajustar a reforma trabalhista, pode ajustar todas as reformas, porque ajuste é necessário, mas mantenha os princípios constitucionais. Respeitando a Constituição. Pastor Avelino, deixa uma mensagem naquela câmera lá para as pessoas. Muito bem. Né? Uma mensagem rapidinha assim para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente eu quero parabenizar você, Betão, pelo seu trabalho, pelo programa. Que Deus continue te abençoando e te iluminando de uma forma especial. E eu deixo para essas pessoas que nos veem em casa, em nome da Assembleia de Deus, Missão Ministério Tempo de Mudança, fica aqui o meu carinho, um abraço. Trago também um abraço do pastor Jaziel e sua família, o vice-presidente do ministério, da minha família, e todos os cooperadores, membros e obreiros, aqueles que congregam, aqueles que vão presenciar o nosso culto. Que Deus continue te abençoando de uma forma especial. Procuramos Deus em tempo oportuno, é o que a palavra nos diz, e esse tempo oportuno é para hoje. Há um tempo de nós reconciliarmos com o Senhor. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você, que Deus continue te abençoando, guardando e protegendo a sua casa, sua família, os filhos, e que o nome do Senhor venha sempre ser glorificado. Pastor Avelino, com o ministério e toda a igreja, estará sempre em oração para a cidade de Nova Lima, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Geraldo. Obrigado, Avelino. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma pauta da OAB, uma pauta bacana da OAB, tá certo? E durante a semana, seguindo aí com o programa. Um grande abraço para o meu grande amigo Eli, que está aqui nos fundos, né? Nosso grande produtor. Meu amigo Alessandro Pimenta também, que puxa meu orelha, falou que se eu errar o nome dele, vai colocar meu nome aí na coisa de Sebastião, tá? Bom, então tá. Segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral. Um abraço a todos vocês e bom final de semana. Até mais.